Você ligado aqui na Rádio Ubuntu. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, você confere os maiores clássicos do rock and roll de todos os tempos no Rock 10. Uma contagem regressiva com grandes artistas, histórias e muitas informações. Rock 10. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, aqui. Rádio Ubuntu. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 29 de julho de 2024. Vamos ao destaque do dia. Olimpíadas. Brasil ganhou suas primeiras medalhas, uma prata e 2 bronzes. William Lima, Larissa Pimenta e Raíssa Leal fizeram a alegria dos brasileiros. Vamos falar dos programas de incentivo do governo brasileiro que levam aos resultados olímpicos, como o Bolsa Atleta e o programa Skate por Lazer. Jéssica Gonçalves. A iniciativa, lançada no ano passado, é voltada para pessoas a partir de 6 anos de idade e tem o objetivo de promover, além da recreação, saúde e inclusão social. E também na Voz do Brasil de hoje, história. 250 milhões para a preservação de acervos por todo o país. E um novo museu vai ser construído em São Paulo, o Memorial da Luta pela Justiça. Vai homenagear ex-presos políticos e os advogados que enfrentaram a ditadura para defender quem lutava pela democracia. E ainda, vamos falar da participação popular na construção das políticas que queremos para o Brasil. O secretário nacional de Participação Social, Renato Simões, é o nosso entrevistado de hoje. Ele nos conta como o Plano Clima está recebendo colaborações da sociedade para o enfrentamento às mudanças climáticas. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Brasil nas Olimpíadas. Saíram as primeiras medalhas olímpicas para os atletas brasileiros em Paris. No último domingo, os judocas William Ferreira e Larissa Pimenta conquistaram prata e bronze, respectivamente. E Raíssa Leal levou também o bronze no skate. E além de serem medalhistas olímpicos, esses atletas têm outra coisa em comum. Recebem incentivos do governo brasileiro para se dedicar ao esporte. Tanto William quanto Larissa são oficiais da Marinha e treinam por meio do programa Atletas de Alto Rendimento das Forças Armadas. O programa foi criado em 2008 e apoia 533 esportistas. Eles se tornam oficiais, recebem soldo e benefícios para se concentrarem nos treinos. William comenta a importância que o incentivo tem nos resultados dele e, consequentemente, na inspiração para outros jovens atletas pelo país. O apoio da Marinha, ela me permite também me focar só nos meus treinos, competições, pois eu sei que eu tenho uma base sólida me apoiando e eu consigo focar na minha carreira como atleta. Uma medalha olímpica, ela é um símbolo de orgulho, de motivação para todos os jovens que aspiram a seguir uma carreira esportiva. Além do programa Atletas de Alto Rendimento das Forças Armadas, os esportistas brasileiros também contam com o Bolsa Atleta, em que recebem um incentivo mensal para se dedicarem aos treinos e competições. É o caso de Raíssa Leal, nossa fadinha do skate, que recebe pela categoria pódio. Na edição deste ano das Olimpíadas, cerca de 90% dos atletas brasileiros recebem o Bolsa Atleta, num total de 247 esportistas. E sobre a skatista Raíssa Leal, que aos 16 anos já foi medalhista de 2 Olimpíadas. A repórter Jéssica Gonçalves está lá em Paris e hoje ela conversou com ela, a nossa recordista, a mais jovem atleta a ganhar medalhas em Olimpíadas diferentes. É a nossa fadinha do skate, Raíssa Leal, que pretende incentivar outros brasileiros. Uma passagem rápida, mas vitoriosa por Paris. Com apenas 16 anos e uma medalha de bronze nas Olimpíadas 2024, Raíssa Leal já fez história no skate. É a segunda medalha consecutiva em Jogos Olímpicos, marca nunca alcançada por um atleta tão jovem. Óbvio, eu quero muito estar nas próximas Olimpíadas, quero muito continuar fazendo história para o Brasil junto com muitas skatistas. Raíssa esteve na Casa Brasil, no Parque de la Villette, zona norte da capital francesa, nesta segunda-feira. Ela recebeu o carinho de fãs e conversou com a imprensa.
Bolsista do Bolsa Atleta na categoria pódio, a mais alta, ela fez questão de ressaltar que a vitória tem a digital do programa. Para você ter um skate muito bom, não aqueles que a gente compra aqui, a rodinha de bilha e tal, custa bastante. E skate, querendo ou não, dependendo de onde você mora, gasta bastante também. Então, cara, ajuda bastante mesmo a gente que não tem patrocínio, como eu falei, a comprar um skate, né, que ajuda no desempenho, nos campeonatos. E no início, assim, me ajudou bastante mesmo, me ajudou muito minha família a melhorar tudo isso. E para que cada vez mais brasileiros de todas as idades tenham acesso ao skate e possam sonhar com a participação em um grande evento esportivo como as Olimpíadas, o governo federal tem incentivado a prática do esporte por meio do programa Skate por Lazer. A iniciativa, lançada no ano passado, é voltada para pessoas a partir de 6 anos de idade e tem o objetivo de promover, além da recreação, saúde e inclusão social. De acordo com o secretário nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério do Esporte, Paulo Henrique Perna, a ideia é aumentar a participação de mulheres, já que pelo menos 50% das vagas são destinadas a elas. O secretário afirmou ainda que o programa quer oferecer melhor infraestrutura para os praticantes do esporte. Essas atletas que hoje estão no alto rendimento começaram em uma pequena quadra praticando por conta própria e nós estamos querendo fomentar com esse projeto uma prática mais qualificada. O programa vai implementar núcleos para atividades esportivas e de lazer por meio de uma parceria entre o Ministério do Esporte, governos estaduais, municipais e organizações da sociedade civil. Cada unidade pode atender até 64 pessoas de diferentes idades, com 5 propostas selecionadas, uma para cada região do Brasil. Cada núcleo vai receber cerca de R$185 mil, com um investimento total de R$2.7 milhões. De Paris, na França, Jéssica Gonçalves. Garantir participação social nas discussões sobre mudanças climáticas. E receber propostas de todo o país para aprimorar um documento que vai traçar as metas para conter o aquecimento global. É o Plano Clima. Para isso, serão realizados diversos eventos promovidos pelo governo federal nas próximas semanas. Quem está ao vivo conosco e traz os detalhes é o secretário nacional de participação social, Renato Simões. Boa noite, secretário, mais uma vez bem-vindo. Boa noite, Luciano. Obrigado aí pelo convite, Mariana. Estamos à disposição de vocês. Bom, para começar, vamos falar um pouco sobre o que é esse Plano Clima e por que é importante garantir a participação social nessa construção. Bom, o Plano Clima vai consolidar num único documento compromissos do governo brasileiro internos e externos para enfrentar as mudanças climáticas, né? O que o presidente Lula tem insistido no plano internacional é que os países que são muitas vezes geradores das situações que nos levam a emergências climáticas aqui no hemisfério sul, não se responsabilizam por políticas que sejam solidárias com os países que estão em desenvolvimento buscando responder a essa situação que nós vivemos no mundo hoje. E por isso ele sempre fala que o Brasil lidera esse debate pelo exemplo. E o exemplo tem que vir de casa. O governo brasileiro quer transformar esse tema num tema de diálogo da sociedade para que a gente entenda que o que acontece das enchentes do Rio Grande do Sul à seca na Amazônia, passando aí pelos incêndios no Pantanal, pelos problemas no Cerrado, em cada bioma, né, a gente começa a ver sinais de exaustão das condições ambientais desses biomas, seja um assunto da sociedade, combatendo o negacionismo ambiental, que foge do debate sobre as razões estruturais dessas mudanças e fortalecendo dessa forma a participação popular na busca de soluções. Então, são 23 áreas que estão sendo discutidas, tanto nos aspectos relacionados à mitigação quanto à adaptação perante essas mudanças, que vão ser submetidas agora a um debate, como foi no PPA, no Plano Plurianual. Os conselhos debatem, a sociedade civil debate com seus movimentos organizados em plenárias presenciais
e o povo participa diretamente da plataforma digital. Essa é a forma como nós estamos organizando o Plano Clima Participativo. Pois é, mas para promover esse debate vai ser feito um giro de ministros, vocês vão diretamente nas cidades conversar com a população, é isso? Quais cidades vão ser visitadas? Como é que vai funcionar essas plenárias? Então, nós vamos fazer um giro realmente para tentar sensibilizar a sociedade a participar desse processo. É um giro simbólico, não conseguiremos ir nesses 15 dias a todos os estados, mas iremos a todos os biomas. Então amanhã aqui em Brasília a gente começa o lançamento com a presença do ministro Márcio Macedo e da ministra Marina Silva, que vão liderar essa caravana pelos biomas. Também teremos a participação do chanceler Mauro Vieira, do ministro Alexandre Silveira, do ministro André de Paula. Ou seja, é o governo como um todo debatendo esse tema. E a partir de quinta-feira, então, sairemos pelos biomas, começando por Recife, no dia 1º, né, com o bioma costeiro marítimo, e encerrando no Pampa, no Rio Grande do Sul, no dia 15. Além dessas plenárias presenciais, é possível colaborar, participar pela internet, né? Como é que vai ser isso? Olha, como foi no PPA e em outras modalidades de participação. Você entra no gov.br, ali você tem o Plano Clima apresentado, você não tem que logar, você entra no gov.br/Plano Clima, você conhece o conteúdo. Mas se você quiser participar, você loga com a sua senha no gov.br e ali você pode fazer propostas, até 3 propostas por cidadão ou cidadã. Você pode votar em até 10 propostas e você pode também comentar as propostas que estão ali. De modo que esse diálogo, ele não era possível fazer no PPA, hoje a plataforma já permite que os comentários vão aproximando posições, tirando dúvidas, né? E dessa forma as propostas mais votadas serão levadas ao Ministério do Meio Ambiente e ao conjunto dos ministérios que debatem o Plano Clima para serem incorporados. Em outubro, esse documento volta para uma nova rodada, só que aí já na forma de texto na plataforma digital, para que os ajustes sejam feitos e o presidente Lula possa levar para a COP29 no Azerbaijão em novembro um documento que nasça dessa vontade política do povo brasileiro de dar a sua contribuição para esse problema mundial. E por falar nessa contribuição internacional, o clima também está sendo discutido no âmbito do G20 social, né? Isso. O G20, o grupo que reúne as maiores economias do mundo, e o G20 social, um evento paralelo que está trazendo também a sociedade civil para essas discussões. O senhor pode falar um pouco disso para a gente? A gente só tem mais um minutinho, secretário. Não, claro, nós estamos agora em agosto consolidando a participação que já houve nesse semestre para uma última fase, que é a preparação da cúpula social do G20, que acontece de 14 a 16 de novembro no Rio de Janeiro. Um evento abre a discussão sobre os 3 grandes temas: combate à fome e à desigualdade, meio ambiente e governança global. O presidente Lula encomendou isso à Secretaria-Geral da Presidência, de fazer um processo inédito, em que essas grandes economias do mundo ouçam a voz dos movimentos sociais organizados do Brasil e dos seus países para incidir nas decisões econômicas e geopolíticas que esse grupo seleto de potências adota a cada ano. Muito bem, conversamos com o secretário nacional de Participação Social, Renato Simões. Obrigado pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. Obrigado a vocês. Participem, gov.br/Plano Clima. Esperamos vocês lá. Apoiar a preservação, divulgação e restauração de acervos científicos, históricos e culturais por todo o país. Esse é o objetivo de um edital lançado pelo governo federal no valor de 250 milhões de reais. Museus e instituições de todo o país podem enviar propostas, mas pelo menos 30% dos recursos serão destinados às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Levar o visitante a uma viagem entre o passado e o presente. Entre as atrações do Museu de Biologia da Universidade de Brasília está uma réplica em tamanho real do esqueleto de um titanossauro. Em outro espaço, o público pode conferir uma montagem que reproduz o bioma do Cerrado. Além das exposições, o museu tem sob sua guarda mais de 16 coleções científicas e cerca de 800 mil exemplares de algas, plantas
plantas, fungos, invertebrados, vertebrados e fósseis. Segundo a professora e coordenadora do espaço, Júlia Claxo, além de ser importante para a pesquisa, o museu é uma forma de aproximar a ciência da população. Então ele foi criado, recentemente com a proposta de divulgar essas coleções científicas, de fazer essa ponte entre a ciência e a sociedade. E para preservar os acervos de museus como este, o governo federal lançou um edital inédito que vai investir 250 milhões de reais em projetos por todo o país. É o edital Identidade Brasil, Recuperação e Preservação de Acervos 2024. Segundo a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, os investimentos serão repassados por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Estamos falando de equipamentos essenciais para a preservação do patrimônio científico e cultural do país, com papel essencial na ampliação da cultura científica brasileira. Incentivar essa visita aos museus. E esse edital é mais um compromisso do governo federal, exatamente porque a popularização da ciência, a divulgação científica, ela precisa ser cada vez mais resgatada. Do total, 125 milhões de reais serão destinados a projetos de preservação, divulgação e restauração de acervos científicos e tecnológicos. E mais 125 milhões vão financiar ações de conservação, a difusão e o restauro de acervos históricos e culturais. De acordo com a ministra da Cultura, Margarete Menezes, o objetivo é atender instituições em todas as regiões do Brasil. É impactante para o setor museal do Brasil. Vai chegar em todos os estados do Brasil, em todas as regiões. Segundo o governo, a previsão é que os recursos sejam distribuídos até o fim do ano. Podem concorrer no edital organizações sociais, instituições de pesquisa, públicas ou privadas e órgãos municipais, estaduais e federais de todo o país. Também podem participar entidades que estão no Cadastro Nacional de Museus. O edital está disponível no site finep.gov.br. As propostas podem ser enviadas até o dia 23 de agosto. Reportagem Gabriela Noronha. E a preservação da memória e da história também é o objetivo de um novo museu que está sendo criado em São Paulo, o Memorial da Luta pela Justiça. O espaço será dedicado à memória de ex-presos políticos e acusados durante o regime militar no Brasil e também dos advogados que enfrentavam o regime para fazer a defesa deles. O local escolhido para o memorial é um casarão que se tornou símbolo da repressão durante a ditadura militar. No local ocorriam julgamentos do que era considerado crime político na época. O espaço ganhará novo significado como equipamento sociocultural, dedicado a projetos de pesquisa, educação e cultura. O prédio vai abrigar exposições, acervos, programas de visitação e debates, com o objetivo de resgatar, registrar e preservar a história das violações de direitos humanos no Brasil, como ressaltou o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida. É a luta pela liberdade, a luta pela democracia, a luta pelo desenvolvimento do país. Sem isso não há advocacia possível, sem isso não há liberdade possível. E esse é um ponto que nós temos que insistir. E, portanto, esta é a importância das políticas de memória, para nos lembrar isso o tempo todo. O projeto acontece por meio de uma cooperação entre a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, o Núcleo Memória e a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República e conta com recursos da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O prédio fica na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, na região central da capital paulista. Neste momento, o local passa por reforma. A entrega está prevista para 2026. Reportagem Dima Soldi. E para reconhecer e identificar os mortos e desaparecidos políticos, o governo federal recriou em julho deste ano a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Vamos saber mais na reportagem de Pablo Mundim. Brasil 1970. Mergulhado no regime militar, o país ainda era dominado pela ditadura. Em anos de chumbo, nem todos os presos políticos sobreviveram. No Rio de Janeiro,
Mário Alves, um dos fundadores do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, foi um deles. Sequestrado, torturado e morto. História contada pelo neto, Léo Alves. Então a gente já está em 1970, ele é sequestrado. No dia 16 de janeiro, ele é levado para o doicode da Tijuca, ele sofre uma série de torturas horrorosas e acaba falecendo, ou presumivelmente falecendo, porque ninguém viu ele morto, mas o empalamento provavelmente foi a causa da morte dele. No Pará, o movimento contra a ditadura foi alvo de operações militares com táticas agressivas, torturas e execuções. Entre os desaparecidos na guerrilha do Araguaia, os baianos Dina Elza e Vandic nunca mais foram vistos. A luta para saber o paradeiro do casal tem mais de 40 anos e levou a irmã Diva Soares a ser conselheira da Comissão de Mortos e Desaparecidos. A minha irmã e o meu cunhado, nós consideramos desaparecidas, porque não temos nenhum documento oficial de que ela foi assassinada. Temos sim informações de camponeses da região do Pará que viram, que nos conta como ela foi executada. A ditadura militar acabou em 1985 com a redemocratização. Em 1995, o governo federal criou a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos na ditadura militar, que funcionou até o final de 2022. O órgão foi recriado agora em julho. Com novos integrantes, a comissão deve dar continuidade às retificações de atestados de óbito e aos trabalhos na vala clandestina de Perus, com mais de 1.000 caixas com ossadas descobertas em São Paulo na década de 1990. Um dever da comissão, explica Nilmário Miranda, sobrevivente da ditadura e assessor especial de defesa da democracia, memória e verdade do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Toda vez que surgiu uma pista sobre um desaparecido, nós temos o dever e a obrigação de buscá-los, inclusive com o apoio das Forças Armadas. A comissão também deve investigar os casos de camponeses e indígenas alvos de repressão e que até hoje não foram reconhecidos individualmente como vítimas do Estado. Para o procurador da República e representante do Ministério Público Federal na comissão, Ivan Cláudio Marques, é preciso esclarecer todos os desaparecimentos. Se a comissão existir, ela ser um reconhecimento de que esse assunto não morreu, né? Um reconhecimento de que as pessoas continuam tendo direito à verdade sobre o que aconteceu e que o Estado continua envidando esforços para localizar os restos mortais. As decisões da comissão também buscam a reparação financeira às vítimas. Reportagem Pablo Mundim. Monitorar eventos climáticos, reduzir riscos de desastres e investir em novos mecanismos para esse trabalho. Temas que estão sendo debatidos pelo Grupo de Trabalho de Redução de Risco de Desastres do G20. Na abertura do encontro no Rio de Janeiro, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, destacou que os eventos climáticos, como o que destruiu cidades no Rio Grande do Sul, devem ser cada vez mais frequentes. E citou ações que estão sendo colocadas em prática pelo governo federal para evitar desastres. Nós estamos agora concluindo o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, será o primeiro. Com isso, nós vamos estruturar todo o sistema de proteção nacional, federal e municipal. Agora, já no próximo mês, o presidente está anunciando um sistema de alerta precoce altamente moderno, utilizado por poucos países no mundo. Era muito comum até 2022, porém nós estamos presenciando 2023 e 2024 uma intensidade e uma frequência maior. Os grupos de trabalho temáticos antecedem o encontro do G20, o grupo que reúne as maiores economias do mundo. A cúpula este ano será em novembro, no Rio de Janeiro. E o governo federal prorrogou até 31 de agosto o prazo para prefeituras cadastrarem novas famílias no Auxílio Reconstrução. Ao todo, 444 cidades podem solicitar o valor de R$ 5.100 para cada família residente em área efetivamente atingida pelas enchentes. Pelo menos 151 municípios ainda não fizeram cadastro algum. Para receber, as prefeituras devem incluir os dados das famílias na página do Auxílio Reconstrução e, após a análise do sistema, o responsável
responsável familiar deve confirmar as informações no mesmo site. Na sequência, a Caixa Econômica Federal vai fazer o depósito na conta de todos aqueles que tiverem direito. O governo espera atender 375 mil famílias gaúchas. Isso representa 1 bilhão e 900 milhões de reais de recursos destinados ao benefício. A página na internet é gov.br/auxílio reconstrução. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você. Até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF retoma julgamentos nesta quinta-feira. CNJ promove jornada Lei Maria da Penha nos dias 7 e 8 de agosto. Tribunal de Justiça de São Paulo decide que farmácia de manipulação pode comercializar produtos derivados da cannabis. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal retoma julgamentos nesta quinta-feira, dia 1º. Em pauta estão 4 ações. Neto Costa. O primeiro item da pauta é uma ação apresentada pelo Partido Novo contra uma emenda constitucional que instituiu o estado de emergência em 2022, diante da elevação extraordinária dos preços de combustíveis. O segundo item que pode ser chamado é uma ação proposta pela Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, a Abrint, contra uma lei do estado de Mato Grosso do Sul que obriga prestadoras de internet a informarem nas faturas mensais a quantia diária de entrega de velocidade, de recebimento e envio de dados. Ainda na sessão desta quinta-feira, o STF pode discutir a ação que questiona se o Ministério Público de Contas do Estado do Pará tem autonomia administrativa e financeira. O último item da pauta é sobre uma ação contra dispositivos da Lei Complementar Estadual que estabelece diretrizes e bases para o sistema educativo do Estado de Goiás. O Conselho Nacional de Justiça vai promover nos dias 7 e 8 de agosto eventos sobre a Lei Maria da Penha, criada há 18 anos. A abertura vai ocorrer em uma escola localizada no Sol Nascente, Distrito Federal, e contará com a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso. O objetivo de abrir o evento em uma escola é levar a crianças, jovens, educadores e comunidade a temática da prevenção à violência doméstica. O estabelecimento também vai passar a ser atendido pelo programa Maria da Penha Vai à Escola, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Imóvel classificado como bem de família pode ser penhorado se a dívida foi gerada por reforma no próprio bem. Esse entendimento é do STJ. Fátima Uchoa. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a sentença que determinou a penhora de um imóvel cuja dívida foi originada por serviços de reforma e decoração. No STJ, a terceira turma negou o provimento ao recurso especial da proprietária, considerando esse caso como uma das hipóteses de exceção à impenhorabilidade do bem de família. A ministra relatora Nancy Andrighi salientou que não seria razoável admitir que o devedor celebrasse contrato para a reforma do imóvel para implementar melhorias sem a devida contrapartida ao responsável pelas obras. Segundo resolução do TSE, entre os eleitores que terão preferência para votar nas eleições municipais deste ano estão os idosos, os doadores de sangue e as pessoas com deficiência. Os doadores de sangue terão prioridade após todos os demais beneficiados, desde que apresentem comprovante de doação com validade de 120 dias. Já os mesários e os fiscais dos partidos podem votar depois dos eleitores presentes no momento da abertura dos trabalhos ou no encerramento da votação. Para saber a lista completa de quem tem preferência no momento da votação, acesse o site do TSE. Farmácia de manipulação pode comercializar produtos derivados da cannabis.
A decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo. Michele Chiapa. De acordo com o processo, uma farmácia de manipulação acionou o judiciário depois de ser punida pelo município de São Paulo, com base em resolução da Anvisa, que prevê que produtos de cannabis devem ser vendidos exclusivamente por farmácias sem manipulação ou drogarias. Ao julgar o caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo levou em consideração legislação que autoriza tanto as farmácias de manipulação quanto as sem manipulação ou drogarias a realizarem as mesmas atividades de comércio de medicamentos. Além disso, a resolução da Anvisa impôs ao estabelecimento indevida desvantagem em relação aos demais, limitando o livre exercício da atividade econômica. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse rádio e tvjustiça.jus.br e ouça ao vivo pelo Tunin. Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Sancionada a lei que prorroga Plano Nacional de Educação até o ano que vem. Congresso tem na pauta 15 vetos pendentes de votação. Jovens senadores selecionados em concurso de redação chegam a Brasília no início de agosto. Boa noite. A lei que prorroga o Plano Nacional de Educação até dezembro do ano que vem foi sancionada. Até o momento, nenhuma das 20 metas estabelecidas foi totalmente cumprida. O novo plano, apresentado ao Congresso no mês passado, com 1 ano de atraso, prevê medidas de inclusão, equidade social e antirracismo e já está em discussão no Senado. A reportagem é de Marcela Cunha. A lei que prorroga a vigência do atual Plano Nacional de Educação até 31 de dezembro de 2025 foi sancionada pelo presidente Lula. O plano perdeu a validade no fim de junho, mas a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, apresentou um projeto estendendo este prazo para evitar uma lacuna até a aprovação do documento atualizado com as metas para a educação para os próximos 10 anos. A professora Dorinha defendeu que a renovação do arcabouço educacional do país deve ser a oportunidade para um pacto suprapartidário pela educação. Por isso, o nosso desafio ao apresentar a ampliação da duração do Plano Nacional de Educação foi que nós possamos debater o novo plano e estabelecer metas racionais que possam ser cumpridas suprindo esse desafio. Formação de professores, alfabetização das nossas crianças. Agora, os senadores vão analisar as novas diretrizes, que incluem a ampliação da oferta escolar para indígenas, quilombolas e moradores de áreas rurais, o aprimoramento da educação especial e cria uma meta de financiamento para a educação de 10% do PIB até 2034. O senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, comemorou as ações do Programa de Aceleração do Crescimento do governo federal. Veneziano destacou a importância da obra que compreende as rotas da integração sul-americana previstas no programa para entrar em funcionamento até 2028. Estas rotas visam ampliar o comércio, aumentar o turismo e gerar emprego e renda através de projetos de infraestrutura que ligam diversas regiões do Brasil aos países vizinhos sul-americanos. Veneziano ainda lembrou que recursos do PAC, na ordem de 72 bilhões de reais, estão garantidos para obras ainda neste ano. O parlamentar enfatizou que as ações não são meramente anunciadas, estão em execução com cronogramas específicos estabelecidos. São ações que estão sendo desenvolvidas, inclusive, com os dados informativos de cronogramas expostos pela ministra e senadora Simone Tebet para a conclusão de cada uma das mesmas, sabendo o que o governo quer produzir, que é exatamente a integração dos países da América do Sul, interligando-os para que nós também tenhamos um acesso mais rápido e menos distante através do Pacífico.
Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, demonstrou preocupação com o apagão cibernético global ocorrido este mês, que afetou empresas e serviços em diversos países, incluindo o Brasil. Companhias aéreas, bancos e hospitais foram impactados. Pacheco pediu rapidez no restabelecimento da segurança adequada aos usuários. Ele é autor do projeto que regulamenta a inteligência artificial no Brasil e destacou a necessidade urgente de aprovação do texto pelo Congresso. Segundo o senador, o ocorrido deixou um alerta sobre os riscos da segurança cibernética e mostrou a necessidade de regulamentação da inteligência artificial para que tenhamos um cenário mais claro, seguro e adequado em relação ao uso de ferramentas virtuais e seus efeitos práticos sobre a sociedade. O Senado prorrogou por mais 60 dias o prazo de funcionamento da Comissão Temporária Interna sobre Inteligência Artificial no Brasil. O projeto tem como relator o senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins. A Comissão de Direitos Humanos deve votar na volta do recesso parlamentar a partir de 1º de agosto o projeto de lei que prevê a penalização de empresas pela prática do crime de racismo. O texto determina que estabelecimentos condenados também poderão ser temporariamente fechados e ter suas atividades suspensas. Repórter Júlia Lopes. Um dos assuntos em pauta na Comissão de Direitos Humanos é o projeto de lei que pune pessoas jurídicas pela prática do crime de racismo. Com isso, as empresas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente pela prática de condutas racistas, nos casos em que o crime for cometido por decisão de representante legal ou contratual, ou do órgão colegiado da empresa. Além disso, o projeto prevê o pagamento de multa, restrição de direitos e o custeio de programas e serviços sociais de combate ao racismo. O termo racismo estrutural é usado para reforçar o fato de que existem sociedades estruturadas com base na discriminação, privilegiando algumas raças em relação a outras, como destacou o autor do projeto, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. Falar que no Brasil não tem racismo é fechar os olhos para esse racismo estrutural. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, mas tudo bem, deu a liberdade, mas continuou esse abismo para a igualdade que não existe. Os empreendimentos condenados também poderão ser temporariamente fechados e ter suas atividades suspensas, além de serem proibidos de contratar com o poder público, obter subsídios, subvenções ou doações por até 10 anos. E o Congresso Nacional retoma os trabalhos no dia 1º de agosto com 15 vetos presidenciais pendentes de votação. Entre os vetos mais recentes estão dispositivos das leis sobre o Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas e a reestruturação de carreiras de servidores públicos federais. Os vetos trancam a pauta do Congresso a partir de 4 de agosto. Repórter César Mendes. O veto mais recente trata da Política Nacional de Assistência Estudantil, sancionada no início de julho, com 6 dispositivos vetados pelo presidente Lula. Outro veto a ser analisado é referente ao Programa Mobilidade Verde e Inovação, instituído por lei no final de junho. 4 pontos do projeto que originou essa lei foram vetados pelo Poder Executivo, entre eles o que permite a importação de veículos e autopeças sob um regime tributário mais favorável em comparação aos produtos nacionais. O consultor legislativo Gilberto Guerzoni explica que, embora o presidente possa vetar trechos ou até mesmo o texto integral das leis aprovadas, cabe ao Congresso dar a última palavra no processo legislativo brasileiro. O Congresso Nacional pode derrubar o veto, ou seja, cabe ao Poder Legislativo a última palavra no processo de elaboração das leis. Enquanto não forem analisados, os 15 vetos vão trancar a pauta do Congresso Nacional e ainda não há sessão conjunta convocada para a deliberação dessas matérias. 27 estudantes do ensino médio de escolas públicas terão a oportunidade de vivenciar a rotina dos senadores e propor sugestões que podem se transformar em projetos de lei. Essa experiência será promovida pelo programa Jovem Senador, que ocorrerá entre os dias 5 e 9 de agosto. Os participantes foram escolhidos por meio de um concurso de redação com o tema Os 200 anos do Senado e os desafios para o futuro da democracia, realizado nas escolas e seguido por etapas estaduais. Entre os selecionados, 15 são mulheres e 12 são homens, com idades entre 15 e 18 anos. Além da passagem aérea, hospedagem, alimentação e locomoção,
Cada jovem senador receberá um notebook como prêmio. Os professores orientadores também vão acompanhar os estudantes a Brasília e receberão notebooks. A repórter Marina Dantas traz mais detalhes. A edição deste ano bateu recorde de inscrições, com mais de 4 mil escolas e 170 mil alunos. A estudante Letícia Pimenta disse que está muito contente por representar Mato Grosso. Para mim, participar do Jovem Senador foi uma experiência muito boa, que eu acredito que eu vou levar para a minha vida toda. O estudante Davi Baia, representante de Minas Gerais, recebeu apoio de toda a escola para escrever a redação. Porque eu queria que a minha redação representasse não só a minha realidade, mas a realidade de todo mundo ao meu redor, né? Todos estamos nessa escola, né? Trabalhamos para ter um ensino melhor. Os alunos e professores vão receber um notebook por participarem do programa Jovem Senador. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Debate sobre alíquotas dos novos tributos sobre consumo deve ocorrer em 2025. Proposta autoriza cursos técnicos de música na cota de 10% de jovens aprendizes. Projeto em análise obriga a distribuição de produtos de higiene no sistema prisional. Boa noite. Avança nas comissões da Câmara a proposta que determina a distribuição de produtos de higiene pessoal para detentas. O projeto com parecer da deputada Laura Carneiro já foi aprovado nas comissões da Mulher e de Previdência da Câmara e ainda será analisado por outros colegiados, como conta a repórter Maria Neves. Projeto da deputada Renata Abreu, do Podemos Paulista, obriga penitenciárias femininas a oferecerem a mulheres presas produtos de higiene pessoal. A proposta prevê a oferta de absorvente íntimo, papel higiênico e fralda infantil para mães acompanhadas dos filhos nos estabelecimentos prisionais. A proposta determina que as creches mantidas nas penitenciárias femininas, assim como a seção destinada a gestantes e parturientes presas, contenham berços e camas infantis apropriadas. Para a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a oferta de produtos de higiene às mulheres presas é um direito humano básico. A parlamentar foi relatora do texto na Comissão da Mulher. Não faz nenhum sentido que esse direito básico do ser humano, portanto da presa, especialmente das crianças, que não cometeram delitos, tenham garantidos. É uma questão absolutamente pacífica na nossa legislação. É a segurança médica, a segurança de assistência, a segurança social ao preso e, portanto, essa modificação, esse aperfeiçoamento da lei de execuções penais veio em bela hora. Laura Carneiro ressalta que grande parte das presas enfrenta restrição quanto à quantidade necessária de absorventes e até mesmo de papel higiênico. Na opinião da deputada, essa situação expõe a mulher a uma situação humilhante e vexatória, que pode e deve ser evitada pela administração pública. Em 2021, entrou em vigor uma lei que obriga o poder público a incluir absorventes higiênicos nas cestas básicas entregues à população de baixa renda. Mesmo assim, segundo Laura Carneiro, muitas brasileiras ainda não dispõem de número suficiente de absorventes. No contexto do sistema prisional, a situação seria ainda mais grave, conforme a deputada. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Saúde. Flávia Moraes, do PDT de Goiás, vice-presidente da Comissão de Saúde e da Subcomissão de Câncer, apresentou o projeto cujo objetivo é estabelecer uma política de prevenção, rastreamento, diagnóstico precoce e tratamento de doenças pulmonares crônicas e câncer de pulmão. A gente entende que precisa ampliar muito as possibilidades de tratamento e esse tratamento precisa ser o quanto antes, porque quanto antes a gente conseguir diagnosticar e iniciar o tratamento, mais possibilidade de cura, menos sofrimento para o paciente e também menos custo para
o sistema de saúde. Então, a gente apresenta essa proposta justamente para que a gente possa criar diretrizes, políticas públicas já bem definidas para essa identificação desse paciente. O rastreamento, que é esse exame de prevenção, ele seria feito naqueles que são considerados grupos de risco, para que a gente possa tratar esse paciente o mais cedo possível. Ao abordar o alto índice de mortalidade por câncer de pulmão, Flávia Moraes reforça a importância de campanhas de combate ao tabagismo e ao consumo de cigarros eletrônicos, que ela sustenta serem muito mais nocivos à saúde que os cigarros comuns. Então é muito importante que a gente implemente campanhas para combater qualquer possibilidade de ter aí o retorno e o aumento do consumo de cigarros no meio da nossa população. Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, apresentou o projeto que estabelece que o início da licença maternidade se dê somente a partir da saída do bebê ou da mãe da internação hospitalar, o que acontecer por último. O deputado argumenta que a atual legislação trabalhista não contempla algumas situações que podem surgir durante o período de licença. As mulheres têm tido filhos mais tarde e tem ocorrido ou problema com a mãe, que acontece alguma doença ou algum problema no parto, ou com criança que nasce com algum tipo de tratamento especial que tem que ficar mais tempo no hospital. E o que diz o projeto de lei? Eu acho que é algo que será incorporado por essa casa, porque fala, os 6 meses começa a contar de qual data? Quando a mãe e a criança, as duas, tiverem tido alta hospitalar, aí sim começa a valer o prazo de 6 meses da licença. Jonas Donizete acredita que a proposta também contribui para a proteção da saúde e do bem-estar da mãe e do recém-nascido. De acordo com o deputado, esses cuidados são fundamentais para o desenvolvimento saudável das crianças. Educação. Padovani, do União do Paraná, apresentou o projeto que autoriza o funcionamento de creches e estabelecimentos de educação infantil durante a noite. Ele destaca que muitos trabalhadores noturnos não têm quem cuide de seus filhos nesse período, deixando as crianças vulneráveis e sem supervisão necessária. Padovani argumenta que a criação de creches noturnas também reduziria a rotatividade de funcionários, beneficiando tanto as famílias quanto as empresas. Com essa iniciativa, segundo o deputado, o Estado estaria apoiando os trabalhadores, proporcionando a eles a tranquilidade de saber que seus filhos estão seguros e bem cuidados enquanto trabalham. Tenho certeza que se nós fizermos e aprovarmos nessa Casa de Lei as creches noturnas para atender os filhos dos trabalhadores, nós vamos aumentar a satisfação do trabalhador, nós vamos aumentar o atendimento a essa criança para que ela não seja um vulnerável, que muitas vezes o pai está trabalhando e preocupado com o filho que está às vezes cuidado por um amigo, por algum parente, ou sabe-se lá como está, às vezes até sozinho na sua casa. O Estado tem que atender porque o trabalhador contribui muito para o desenvolvimento do Brasil. Proposta incentiva a aprendizagem musical em empresas. O repórter José Carlos Oliveira tem mais informações. A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou a inclusão de cursos técnicos de música na cota de 10% de jovens aprendizes das empresas. Atualmente, a consolidação das leis do trabalho já permite o uso dessa cota para a formação técnico-profissional de adolescentes em atividades desportivas. De acordo com a proposta, a formação musical também poderá ser oferecida por meio de cursos voltados à educação profissional. As vagas devem atender prioritariamente os jovens matriculados na educação básica em situação de vulnerabilidade ou exclusão social, como destaca o deputado professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, relator do projeto de lei. Ele altera a CLT, a legislação trabalhista, incluindo a possibilidade de colocar no rol do jovem aprendiz aqueles que são dedicados à música. Em todo o país nós temos muitas iniciativas de escolas que colocam seus jovens e muitas empresas também a questão da iniciação musical. Jovens que muitas vezes têm um talento, mas pela falta de incentivo acabam desistindo da atuação. Então esse projeto visa estimular a esse jovem vocacionado que estude mais, se aprofunde mais, se aperfeiçoe mais, pratique mais e possa depois seguir uma carreira na área musical. A proposta de incentivo à aprendizagem musical em empresas ainda precisa da aprovação das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça para ser enviada à análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Direitos Humanos.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, aponta que a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa tem atuado de maneira firme no combate à violência contra esse segmento. O deputado explica que o objetivo principal é identificar e abordar a questão da violência em cada estado, especialmente em instituições que cuidam dessas pessoas. Vamos começar com a Paraíba. E depois nós vamos fazer também, participar de um evento lá que vai acontecer em novembro, no Rio de Janeiro, lá no G20 Social, e que a gente vai colocar a realidade que nós temos. Daqui a uns tempos, 50% da população brasileira será de idosos. Ou nós cuidamos disso, temos que tratar de uma pauta, envelhecimento saudável e ativo para todas as pessoas idosas. O parlamentar também comenta sobre a violência contra os idosos dentro das relações familiares, principalmente envolvendo pressão financeira. Luiz Couto reivindica um esforço entre os poderes executivo, judiciário e legislativo em favor de políticas públicas de proteção a essa parcela da população. Ao longo dos 25 anos da Rádio Câmara, nosso compromisso sempre foi o de levar conhecimento e informação sobre o poder legislativo a todos os brasileiros. O que a Rádio Câmara faz, e eu acredito de maneira muito dinâmica, é tentar traduzir aquele mundo complexo da política para uma linguagem simples que todo mundo possa entender. A nossa rede legislativa de rádio vai além de Brasília e se faz presente em 20 cidades de norte a sul do país. Além disso, ainda contamos com a parceria de 1.415 emissoras espalhadas pelo Brasil. Eu tenho tentado trazer para uma linguagem de bate-papo, né? Você já pensou nisso? Isso já aconteceu com você? Nosso propósito é ampliar a transparência das atividades legislativas, levar cultura, informação e fomentar a educação política e a cidadania ativa. Rádio Câmara, 25 anos. A gente ouve e toca o Brasil. Saiba mais em cd.leg.br/25 anos Rádio Câmara. Economia. Debate sobre as alíquotas dos novos tributos sobre consumo será feito em 2025. A repórter Silvia Munhato nos conta o que falta regulamentar. Assim que a regulamentação da reforma tributária passar pelo Senado e for levada à sanção, os técnicos do governo e do Congresso começam o debate sobre as alíquotas dos novos tributos sobre o consumo, Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, e o Imposto Seletivo. Os dois primeiros terão que ser definidos por uma resolução do Senado, e o seletivo será objeto de um projeto de lei. Como a CBS e o seletivo entram em vigor plenamente em 2027, 2025 será um ano de debates sobre a regulamentação que falta para que em 2026 o Tribunal de Contas da União possa homologar os cálculos do IBS e da CBS até 15 de setembro. O Senado terá até 31 de outubro para votar a resolução. Na reforma, foi fixada uma estimativa máxima para as alíquotas de referência de IBS e CBS somadas, de 26,5%. Mas isso terá que ser debatido todo ano na prática para descobrir qual alíquota mantém a carga tributária inalterada, conforme explica o consultor legislativo da Câmara, José Evande Carvalho Araújo. Estados e municípios terão cada um a sua alíquota de referência de IBS, mas eles poderão alterar isso por lei própria. Mas dentro da autonomia de cada ente, eles podem adotá-la ou não. Quem ficar com a alíquota de referência vai ser aquele valor. Mas se quiser, os entes, estados, municípios e a própria União podem, por lei própria, mudar essa alíquota de referência. Estados e municípios também poderão aumentar por lei própria a devolução de imposto prevista na reforma, o cashback, para os mais pobres. A devolução mínima foi definida em 20%. Segundo Evande, ainda haverá a necessidade de atos da Receita Federal e do Comitê Gestor do IBS para regulamentar questões operacionais dos novos tributos, como, por exemplo, a previsão de devolução de impostos para turistas estrangeiros, o chamado tax-free. A questão do tax-free e a própria regulamentação de tudo isso que está na lei complementar virá num regulamento
tanto do comitê gestor quanto da CBS. No caso que valer para os dois, vai ser um ato conjunto. E lá que vai ser regulamentado. A questão do cashback, tudo isso vai vir num ato, mas aí não é por lei ordinária, são atos dos entes federados, né? Tanto da Receita Federal quanto do comitê gestor. Apesar da necessidade de várias normas, o conteúdo delas deverá ser o mesmo para a União, estados e municípios, o que é uma grande diferença para a situação atual. Mas esse regulamento, ele tem uma área de atuação pequena, apenas para regulamentar aquilo que está na lei complementar. Não é como hoje que você precisa conhecer 27 legislações. Se você trabalha no Brasil inteiro, você tem que conhecer 27 legislações de ICMS e de todas as legislações do ISS, aonde com os municípios em que a empresa trabalha. E não são similares, eles são muito diferentes. As regras são gerais, mas tem muita particularidade de regimes próprios, o que não vai acontecer mais no novo sistema. Os técnicos do governo também afirmaram durante as audiências públicas na Câmara que estão trabalhando para tornar possível o mecanismo de split payment já em 2026, ano de início dos testes com a CBS. Este mecanismo permitirá que uma empresa compradora de insumos tenha o crédito imediato dos impostos pagos pelos fornecedores. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Gilmar Tato, do PT de São Paulo, rememora os 40 anos de espera para que o sistema tributário nacional fosse alterado. Em sua avaliação, o projeto da reforma aprovado na Câmara vai desburocratizar a legislação, dar maior transparência à cobrança de impostos e beneficiar a população mais carente, isentando de taxas, por exemplo, os produtos da cesta básica. A reforma tributária tem também um ganho social importantíssimo em alguns itens, como, por exemplo, energia elétrica, água, saneamento, telefonia. Ela faz com que as pessoas possam receber de volta este valor em função das pessoas serem de baixa renda. Por isso que a reforma tributária tem justiça social, ela dialoga com o setor produtivo no Brasil, daqueles que empregam, daqueles que produzem os equipamentos, os produtos brasileiros, e ela faz com que todos os cidadãos e cidadãs possam ter acesso daquilo que está pagando, que está consumindo. Gilmar Tato congratula a Câmara pela aprovação da proposta, que agora tramita no Senado Federal e deve ser apreciada naquela casa ainda no segundo semestre deste ano. Desenvolvimento Regional. Charles Fernandes, do PSD, faz um balanço das obras aguardadas há 30 anos do projeto de irrigação do Vale do Iuiú, no sudoeste da Bahia, além da desapropriação de terras para implantação do sistema. O deputado ressalta a retomada de audiências públicas para debater o assunto nas cidades de Palmas de Monte Alto, Malhada e Iuiú. Esse projeto de irrigação do Vale do Iuiú, com capacidade de até 52 mil hectares, será um dos maiores projetos de irrigação hoje do Brasil. E o mundo precisa de alimentos. E o Brasil é esse grande celeiro de produção de alimentos, não só para o nosso país, mas para o mundo todo. E esse projeto, com águas em abundância do Rio São Francisco, com energia em abundância lá na região, nós teremos agora um dos maiores projetos de irrigação e de geração de emprego e renda para a Bahia. Charles Fernandes lembra que o Vale do Iuiú fica no semiárido nordestino, região de poucas chuvas, compensadas pela abundância de águas do Rio São Francisco. Não há um outro projeto para aquela região de desenvolvimento que não seja a irrigação do Vale do Iuiú. Ele abrange 3 municípios, mas terá um impacto em mais de 40 municípios da região. Então são 52 mil novos empregos diretos. Agricultura. Joséildo Ramos, do PT da Bahia, explica que o governo federal criou 2 linhas diferentes para o Plano Safra 2024-2025, uma voltada para o agronegócio e outra para a agricultura familiar. Conforme lembra o congressista, serão disponibilizados mais de 88 bilhões de reais para os pequenos produtores, beneficiando o homem do campo e a população. Você não pode ter saúde se você não tiver um alimento adequado para comer. E a agricultura familiar tem isso. Então, a agricultura familiar recebeu em torno de 87, 88 bilhões. Isso significa 43% daquilo que foi oferecido no último Plano Safra do governo anterior. E o Plano Safra prevê descontos, juros subsidiados para estimular a produção saudável, ecológica, de baixo carbono e com sustentabilidade. Ou
seja, privilegiar aqueles que organicamente estão trabalhando em benefício do nosso povo. Então, um produto orgânico, o mercado abraça e paga mais. E o governo, nas suas compras governamentais, em todos os níveis da Federação Brasileira, vai dar prioridade em adquirir alimentos saudáveis. Joséildo Ramos reforça que o Plano Safra para a Agricultura Familiar vai possibilitar a tomada de créditos, financiamentos e a compra de equipamentos adequados às pequenas propriedades. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Rafael Santos, a apresentação de Márcio Aquilissardi e Tércia Guimarães. Boa noite para você. Você ouve agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União vai adotar a assinatura eletrônica gov.br nas plataformas Conecta TCU e Protocolo Eletrônico. A mudança vai simplificar a interação da população, gestores públicos e advogados com a organização. A medida elimina o uso de diferentes logins e senhas, traz mais segurança na assinatura de documentos e torna o envio mais rápido e intuitivo. O gov.br é uma plataforma do governo federal que oferta mais de 4.000 serviços digitais. Além de facilitar o acesso do cidadão, a ferramenta permite mais integração entre as esferas de governo. A iniciativa é uma parceria do Tribunal com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Saiba mais detalhes sobre a mudança em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Você ligado aqui na Rádio Ubuntu. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, você confere os maiores clássicos do rock and roll de todos os tempos no Rock 10. Uma contagem regressiva com grandes artistas, histórias e muitas informações. Rock 10. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, aqui. Rádio Ubuntu.